Olá, eu sou o João Henrique Barbosa. Eu sou Virgílio Sarmento. E eu sou o Felipe Sá. E esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Então, meus amigos, estamos aí no mês de maio, culturalmente aí o mês dos casamentos, né? É um mês importante para quem está apaixonado, para quem deseja casar, para quem pretende constituir família, né? E culturalmente é o mês que realmente todo mundo gostaria de casar, né? Não sei basicamente o porquê, mas talvez se algum de vocês souber aí, para explicar também para os nossos seguidores. Mas é um mês assim que todo mundo fica ouriçado para casar, né? É verdade, é verdade. É conhecido como o mês das noivas, né? Exato. O famoso mês das noivas. E aí, Felipe, depois que você deu a ideia, né, da gente falar sobre esse assunto, eu fui pesquisar. Eu falei, por que maio é o mês das noivas, né? E aí eu lendo, né, descobri que é uma tradição que vem do hemisfério norte. Olha aí. O mês de maio, né, é a primavera no hemisfério norte, né, que antecede o verão. Casamento tem tudo a ver com flores. Perfeito. Né, o buquê, os enfeites e tudo aquilo lá, né? Então a tradição manda que este mês seja considerado o mês dos casamentos, apesar de que, curiosamente, não é um mês com o maior número de casamentos, sabia? É mesmo? Pelo menos no Brasil, onde a gente tem os dados oficiais, né? O mês onde tem mais casamentos é o de dezembro. É mesmo? É, interessante. Engraçado que você falou, e não sei por que veio na minha cabeça, que seria entre setembro e agosto, por conta da seca mesmo. Normalmente as pessoas gostam de casar em ambientes abertos, né? É. E aí há uma preocupação também com a chuva, né? Exato. Mas é exato. dezembro, né? Mas é Não, não dezembro, sabia. o mês mais procurado, né? Para casamento. E aí tem a ver com aspectos, inclusive, econômicos, né? O 13º sai em dezembro, o pessoal tá com a grana. verdade. Férias escolares, então, para que os parentes possam viajar com os filhos e, eventualmente, comparecer ao casamento em outro estado. Bacana. Né? Então, Não sabia, não. foi basicamente isso. Mas muito interessante, e aí o mote exatamente do mês de maio é falar um pouquinho sobre esse processo tão importante que é o casamento, né? Sim. O casamento que é feito, pode ser feito só o chamado casamento civil, ou ele pode ser também um casamento religioso com efeitos civis. Né? Então acho que a gente podia entrar um pouquinho mais no detalhe em relação a esse assunto. Verdade. Porque tem muita gente que quer casar e que gostaria de saber como é que é o procedimento. Sem dúvida. O que vocês acham? Não, eu acho fantástico, né? E eu acho um assunto interessantíssimo, até porque eu tenho um pouquinho de experiência para falar a respeito, né? Acho que dá pra gente conversar um pouquinho do assunto. Eu né? acho que depois do Fábio Júnior, do Chico Anísio, é você. Tem chance. Mas pelo menos não desiste do amor. Né? Nunca, jamais. O amor sempre vence. Sempre. Bom, meus amigos, então eu acho que a parte mais importante que nós devemos falar, quem está nos ouvindo, é que o casamento é um ato solene, né? E que ele é dividido basicamente em 3 fases, né? Onde as pessoas vão saber que elas não podem simplesmente ir ao cartório e, olha, estou casando. Não, você tem que ir ao cartório e fazer todo um procedimento que deve ser seguido. E essas 3 fases são básicas e simples, que primeiro é a habilitação, depois é a cerimônia, né? A celebração realmente do casamento e, por fim, o registro. E aí sim, o casamento está consolidado e efetivado, né? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa primeira etapa, né, que é a etapa da habilitação ao casamento. Então a pessoa primeiro precisa ir ao cartório de registro civil e provar o seu estado civil, né? Então se você é solteiro, qual é o documento que prova que você é solteiro? Uma certidão de nascimento. Isso. E aí você tem que comparecer, ambos os nubentes têm que comparecer ao cartório de registro civil com a certidão de nascimento, com o documento de identidade e CPF, comprovante de residência, e também tem que estar acompanhado por 2 testemunhas. Ou seja, primeiramente comprovar se pode ou não casar, né? Exato. Saber se realmente aquele estado civil pode habilitá-lo a casar com aquela pessoa. Exatamente, né? porque pessoas casadas, por exemplo, não podem se casar enquanto não for feito o divórcio. Isso. Muita gente confunde, né? Separação e divórcio. Ah, não, mas eu já não moro junto há 5 anos, a gente não mora mais junto e tal. Tudo bem, mas seu estado civil continua sendo aquele de casado. Exato. Você Muito E também importante. os casos da separação judicial, que ainda existem muitos casos ainda, né? Ou seja, a pessoa só se separou judicialmente Não divorciou e ainda, não né? divorciou. Né? Para ficar bem claro aqui para a turma é o seguinte, o único ato que põe fim ao vínculo matrimonial é o divórcio ou a morte, obviamente. Né? Então, se você está separado de fato ou se você tem a separação judicial, você não está ainda habilitado para um novo casamento. Você precisa resolver aquela situação anterior. Né? Bom, então você dá entrada nessa documentação lá no cartório de registro civil. Isso. Acontece algumas vezes de um dos nubentes morar numa cidade e o outro em outra cidade, né?
E aí, onde é que você pode dar entrada? De qualquer das duas cidades. Tem que ser o domicílio de um dos nubentes. Então, um exemplo prático. O noivo mora em Brasília, a noiva mora no Rio de Janeiro. Você pode dar entrada na habilitação, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, certo? Importante também a gente falar sobre a idade para se casar, né? Muita gente não sabe, mas a partir dos 16 anos já é possível celebrar um casamento. Então, as pessoas a partir dos 16 anos podem casar. Obviamente que entre 16 e 18 precisam da anuência dos pais para que a celebração, o casamento possa ocorrer. Né? João, isso é tão importante, a questão do casamento e da idade, que a pessoa casando aos 16 anos e, obviamente, tendo a autorização dos pais, ela adquire como se fosse a maioridade civil. Ela passa a estar apta a todos os atos na vida civil, ainda que com 16 anos. Ou seja, o casamento de uma pessoa com 16 anos torna apta a todos os atos na vida civil. Você vê tanto que um casamento realmente é importante. Importante também a gente falar que nesse momento da habilitação é um momento que os nubentes devem escolher o regime de bens que vão adotar. Né? E nós já falamos disso aqui num outro vídeo, onde nós tratamos de todos os tipos de regime de bens no casamento. Então, se você não assistiu, assista lá nosso episódio que fala a respeito disso. Né? Exato. E que basicamente são alguns muito simples, que o mais comum é a comunhão parcial de bens. Sim. Nós temos também a separação total de bens, a comunhão universal de bens e a participação final nos aquestos. Né? Basicamente são esses os regimes que são os utilizados. Lembrando que há casos em que a separação precisa ser obrigatória. Né? A pessoa não tem liberdade para escolher o regime, uma vez que a lei impõe o regime da separação obrigatória. Isso já foi falado também, eu acho importante a gente só citar aqui, mas quem tiver curiosidade, assista o nosso vídeo também sobre o regime de bens no casamento. Perfeito. Bom, vamos lá, dando prosseguimento. Então, os nubentes deram entrada, o que o cartório de registro civil tem que fazer? Tem que publicar um edital chamado Proclamas, né? Pelo período de 15 dias, ele vai publicar no Jornal de Grande Circulação a informação de que fulano e beltrano pretendem se casar. Para que alguém que conheça uma causa que impeça possa se manifestar. Talvez seja daí que surgiu aquela questão do casamento que normalmente as pessoas falam. Se alguém souber de algo que... Exatamente. Né? Muito comum em novela. Exato. Né? Na verdade, isso refere-se à habilitação do processo de casamento civil. Né? Exatamente. E é um procedimento muito importante, porque muita gente pode não acreditar, mas tem muita gente que se casa e é casado em algum lugar e muda de estado para casar novamente. Eu conheço situações de pessoas que já se casaram 3, 4 vezes e não divorciaram dos casamentos anteriores, né? Nós já ouvimos vários casos nesse sentido, né? Como diria o Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto. É verdade. Exatamente. Não tem segurança, não. Bom, além disso, né, da publicação do edital de proclamas, tem que ser dada vista ao Ministério Público. E o Ministério Público, então, como fiscal da lei, vai analisar aquela documentação, verificar se ela está formalmente perfeita e, ao final, ele emite um parecer pela aprovação ou não do casamento. Se ele aprovar, tudo bem, volta para o registro civil. Se ele desaprovar, aí você pode recorrer ao juiz, que é quem vai decidir, no final das contas, se o casamento pode ou não pode ser realizado. Exatamente. É isso? É isso. Uma coisa importante também. Uma vez finalizado esse procedimento de habilitação, né, o registro civil emite um certificado dando autorização para que o casamento seja realizado no período de 90 dias. É isso. Então, a partir daquele certificado, os nubentes têm 90 dias para se casar. Se eles não se casarem nos 90 dias, todo o processo tem que ser novamente realizado. Né? Habilitação todinha, proclamas, etc. Né? Eu acho que agora a gente poderia falar um pouquinho sobre os dois tipos de casamento, né? O casamento civil e o casamento religioso com efeitos civis. E é uma parte muito importante do casamento, né? A celebração, efetivamente, que é o mais conhecido, né? Então é o momento do sim, né? Que ele pode acontecer de duas formas, ou o civil, casamento apenas civil, né? Que é perante o juiz de paz. Perfeito. E as pessoas casam geralmente dentro da sede do cartório. E o casamento que é feito exatamente. É um casamento religioso, né? E que gera efeitos civis. Então ele é feito por um pastor, por um padre, por um membro de alguma religião, né? Da religião dos nubentes, faz a celebração do casamento e
é levado ao cartório para que se finalize o registro. Né? Então a celebração é o momento do sim, né? Basicamente isso. Uma coisa interessante, muita gente acha que é assim, eu só posso fazer o casamento religioso se for católico, protestante, né? Tiver uma religião assim, mais antiga, mais consolidada e tal, mas não, na verdade qualquer crença é protegida. Então, como o Felipe falou, né, um ministro religioso de qualquer ordem pode estar habilitado a realizar esse casamento religioso, né, Felipe? Exato, sim. Outra coisa que as pessoas também normalmente não sabem é que você também não pode brincar, né? Dentro de uma formalização de um casamento. Isso. Por exemplo, ainda que de uma forma de brincadeira, você diga, por exemplo, não sei, naquele exato momento o casamento ali, ele não pode ser mais celebrado naquele dia. Ainda que por brincadeira, o noivo ou a noiva ou os noivos não podem se retratar naquele mesmo dia. Isso é muito importante e tem um motivo para isso, né? As pessoas têm que estar convictas daquela decisão, porque o casamento ele gera imediatamente efeitos no mundo jurídico. Né? A gente já falou aqui em várias oportunidades sobre os efeitos do casamento na herança, a questão do divórcio, a questão do patrimônio, a questão dos filhos, uma série de repercussões jurídicas. Então, se na hora solene, como o João disse, né, a pessoa resolve fazer uma brincadeira do tipo, estou em dúvida, você aceita fulano de tal como seu marido? Estou em dúvida, não sei. Imediatamente o casamento tem que ser suspenso e não pode ser mais realizado no mesmo dia. Assim como a coação também, né? Imagina você ser coagido a casar, por exemplo. Exatamente. Pode acontecer, né? Mas pode acontecer. Não é muito incomum. Mas eu acho tão importante também uma questão aqui relativa ao número de testemunhas, né? O casamento, quando ele é realizado num local público, seja uma igreja, seja no cartório, ou seja, um lugar onde qualquer pessoa, mesmo sem ser convidado, qualquer pessoa pode entrar, né? Para ele bastam 2 testemunhas. Agora, se o casamento for realizado num local fechado, por exemplo, um salão de festas, até o próprio salão da igreja, né? Onde só entram, ou numa casa de festas e tal, naquele local onde só entram pessoas convidadas, que existe, né, um segurança na porta que não deixa qualquer pessoa entrar, nesse caso o número de testemunhas dobra, vai para 4. E por que isso? Né? Para que fique atestado documentalmente que aquelas pessoas de fato quiseram se casar e realizar o casamento naquela data. Veja que interessante. É verdade. Interessante também saber que a festa pode ocorrer realmente apenas para convidado, mas a celebração do casamento ela é pública e tem que ser feita de portas abertas onde quer que ela esteja sendo realizada. Com certeza. Com essa peculiaridade do número de testemunhas. Né? Eu acho que outro assunto importante também que a gente pode tratar, o pessoal normalmente vai ver isso em prova de concurso, mas é verdade, né? Existe o casamento emergencial. Perfeito, é verdade. Casamento, o nome é até diferente, né? Nunculpativo. Exato. Né? Casamento nunculpativo. O que é isso? Imagine vocês um casal que esteja num navio, né, em viagem, e que eles desejem se casar. Né? Só que o noivo contrai uma doença grave e ali está entre a vida e a morte, lúcido, mas entre a vida e a morte e tal. E não vai dar tempo de fazer toda a formalidade para o casamento. Nessa situação, a lei preserva o direito dos nupciais de se casar. Eles chamam 6 testemunhas ali presentes e qualquer pessoa pode celebrar esse casamento. Olha que legal. Né? Com efeitos legais. Sim, então, o casamento vale como se fosse o casamento da habilitação, da publicação de proclamas, tudo certinho, né? Só que são 6 testemunhas, casamento nunculpativo. Pouca gente conhece isso aí. Não, e é interessante esse tipo de casamento, que muita gente pode pensar assim, mas isso aí não acontece, isso é muito raro. Mas na pandemia a gente viu situações aí que comportavam. Por exemplo, sem sombra de dúvida, inúmeros navios que ficaram parados nos portos cheio de passageiros, né? E que não podiam descer no porto por conta do Covid, enfim. Tiveram que passar 15 dias, 20 dias, né? Enfim. E às vezes os nubentes podiam estar ali e não só navio, né, João? Não só navio. Pode ser uma aeronave, pode ser um hospital. Você pode estar internado no hospital ali, numa situação gravíssima de saúde, e naquele momento falou, quero me casar, né? Por quê? Porque o casamento gera direitos, né? Gera direito à pensão, por exemplo. Então, aqueles noivos que já estão prestes a se casar e um dos dois contrai uma doença grave ou sofre um acidente muito grave, né? Ele pode utilizar essa possibilidade da lei para fazer o casamento. Muito importante que eles estejam ambos conscientes, sem obviamente. Dúvida. Né? Não dá para se casar com alguém que esteja em coma, por exemplo. Né? Porque ele tem que manifestar a vontade, de forma inequívoca. Exatamente. Não é isso? Eu acho que um outro ponto também que nós devemos, para finalizar, falar também a respeito,
é a conversão da união estável em casamento, né? Então, Muito muita bom, gente que convive em união estável, às vezes tem uma união estável já regulamentada, inclusive, pode converter aquela união em casamento. E o que será considerado é a data do início da união, da união estável, como a data da celebração do casamento, né? Ou dos efeitos do casamento, digamos assim, né? Outro ponto também importante é que, embora a legislação diga homem e mulher, né, nós já temos decisões aí, sem inclusive dúvida, do próprio Supremo Tribunal Federal, de que o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou até daquelas pessoas que realmente não são assim, eles não se integram dentro de um padrão de gênero, né? Isso. Também pode ser formalizado, independentemente daquilo que a pessoa... O Brasil saiu na frente de muitos países em relação a isso, né? E Já graças estava na à hora, decisão, já estava na hora, e graças à decisão do Supremo Tribunal Federal, de Sim. fato, que teve que cuidar da matéria em razão da omissão do Legislativo, que Exato, resolvia isso, né? Assim, a lei diz uma coisa, né? Porque realmente para você mudar a lei você precisa de um outro processo legislativo, né? Mas hoje em dia qualquer pessoa O pode... Supremo deu interpretação conforme a Constituição para Exato. igualar, né? E nada mais justo, né? Exato. Eu acho que é importante a gente falar isso mesmo. Meus amigos, eu acho que nós abordamos aqui os assuntos mais importantes, os aspectos, né, formais do casamento. Eu acho que tem muita gente que depois desse programa vai querer casar mais rápido, né? E... Sem dúvida. Inclusive, se João seu Henrique. noivo, se a sua noiva está te enrolando, o momento é esse. Vamos Tem mais deixar isso de mistério. lado. Não, Mas é a isso. gente falou só de divórcio, né? Mas tem casamento, tem momentos É felizes verdade. também, né? Apesar de que o divórcio também pode ser um momento feliz para ambos, né? Porque pode casar de novo, por exemplo. Exatamente. É verdade. Então é isso, meus amigos. Eu acho que abordamos bem o assunto. Se ficou alguma dúvida, você, por favor, nos acione através do direct e a gente vai ter um prazer enorme de responder as dúvidas, as perguntas, de repente tratar desse assunto novamente em outro vídeo, né? Perfeito. Porque esse é o nosso objetivo aqui com o Siga Direito. É levar o conhecimento jurídico para todas as pessoas, sem palavras difíceis, com muita praticidade, com muita objetividade. E o Siga Direito não é somente para as pessoas que fazem direito. É mostrar o direito a todas as pessoas, né, meus amigos? Exatamente. É isso. Esse é o Siga Direito, o seu canal de direito prático na internet. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique sempre por dentro.